E aí, pessoal, beleza com vocês? Eu estava aqui testando minha câmera aqui para a gente começar a nossa videoaula de hoje, né? Que iremos abordar um pouquinho sobre os tipos de predicado, ok? Então, logo de cara, você já está vendo aí no título aí, existem o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbonominal. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui o que é que significa, de onde vem esse predicado. O que é esse predicado, né? Então temos aqui termos essenciais da oração, são aqueles termos que não podem faltar na oração, que é aquela nossa famosa dupla sertaneja chamada sujeito e predicado, beleza? Porém, na aula de hoje nós não iremos abordar sobre sujeito, mas tão somente sobre o predicado, ok? Então nós temos aqui alguns tipos de predicado, que são predicado nominal, predicado verbal e predicado verbonominal. Como que funciona cada um deles, tá? Eu tenho aqui um rápido conceito sobre predicado, que é o termo que indica o que se fala sobre o sujeito, né? Algo que é falado a respeito do sujeito. Então, se eu falo alguma coisa a respeito de, por exemplo, se eu falar sobre um amigo meu, a informação que eu der a respeito dele será o predicado, né? Eu falar assim, o Marquinhos foi até a minha casa ontem, né? Então o sujeito é o Marquinhos e a informação que eu der a respeito dele foi à minha casa ontem, né? É o predicado. Porém, quando eu falo que o Marquinhos foi à minha casa, eu estou falando de uma ação que aconteceu com ele, concordam? Mas eu posso também falar assim: o Marquinhos estava doente. Qual a informação que eu dei a respeito dele? Agora, a informação não foi de uma ação, de um acontecimento, foi de uma característica. Daí vem a diferença entre os predicados, tá bom? Então, tem aqui o predicado dessa informação, mas vamos para o primeiro tipo de predicado, que é o predicado nominal. É aquele que fala sobre uma caracterização do sujeito e é formada por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, temos aqui como exemplo: os alunos estavam empolgados. Os alunos é sujeito, a aula hoje não é sobre sujeito, vamos prestar atenção no predicado. Estavam empolgados. O que se fala sobre os alunos? Qual a informação que eu passo sobre os alunos? Aconteceu algo com os alunos? Não. Nesse caso aqui, eu estou falando o estado em que eles permaneciam, né? Eles estavam empolgados. Teria acontecido algo se eu falasse assim, eles venceram a competição, eles passaram na prova, seriam acontecimentos. Mas aqui não, estou falando da característica, como eles estão, certo? Portanto, aqui tem um predicado nominal. Estavam é o verbo de ligação, todo verbo que está no predicado nominal é chamado de verbo de ligação, e tem o empolgados, que é a própria caracterização do sujeito, também conhecido como predicativo do sujeito. Então, resumindo, quando o predicado fala sobre a característica do sujeito, esse predicado é chamado de predicado nominal. E o verbo que está dentro dele, né, é chamado de verbo de ligação. E a característica que é dada ao sujeito é ao predicativo do sujeito, né? Então temos aqui o predicativo do sujeito vermelhinho e o verbo de ligação está pretinho. Ambos estão grifados porque fazem parte do predicado, certo? Predicado verbal, o que é que nós temos aqui, ó? É aquele que fala de uma ação acontecida com o sujeito. Essa ação pode ser acontecida porque o sujeito provocou ou porque provocaram contra ele, né? Se eu falar assim, o Marquinhos fez a prova, ele praticou a ação de fazer a prova e o predicado é verbal, né? É uma ação. Agora, se eu falar assim, fizeram uma maldade contra o Marquinhos, né? Então, nesse caso aí, o Marquinhos está recebendo a ação e mesmo assim ela é uma... Ou se eu falar, por exemplo, o Marquinhos sofreu um acidente, né? Então o Marquinhos seria o sujeito e ele estaria recebendo a ação. E nesse caso também seria um predicado verbal. Então o predicado verbal ele fala de uma ação, não importa se o sujeito está praticando essa ação ou recebendo essa ação, certo? Então, ó, e ele contém um verbo transitivo, ele pode vir junto, né, ele pode vir definido com um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, certo? Então tem aqui, ó, os alunos viajaram nas férias. O predicado já está grifado aqui, ó, viajaram nas férias, porque os alunos, novamente, é o sujeito aí, né, esse termo aí é o sujeito. E eu tenho aqui, viajaram nas férias.
Esse viajaram aí é o verbo significativo, né? É o verbo da oração. Ele, no caso, como predicado é verbal, ele não é chamado de ligação. O verbo de ligação somente no predicado nominal. Já no verbal, ele é chamado de verbo significativo, tá? Então, o foco principal aqui não é numa característica dos alunos, é no que aconteceu com eles. Eles viajaram, ok? Então, temos aqui um predicado verbal. Ah, professor, temos o predicado nominal que fala de característica. Temos o verbal que fala de ação. E o verbo nominal, o que é que ele é? Será possível que ele vai falar de ação e característica ao mesmo tempo? Acertou, isso mesmo, cara. Então, olha só. Temos aqui predicado verbo nominal, é aquele que fala da caracterização e da ação acontecida ao mesmo tempo com o mesmo sujeito. Aí nós temos aqui, ó, como exemplo, os alunos viajaram empolgados nas férias. Observe aqui que o predicado que está grifado aqui, ó, viajaram empolgados nas férias, eu tanto tenho uma ação como uma característica. Agora, atente para isso. Eu tenho apenas um predicado porque tem apenas um verbo. Se eu tivesse dois verbos aqui, aí seriam dois predicados que não seria no caso o verbo nominal. Exemplo, se eu colocasse, os alunos viajaram e eles estavam empolgados, eu teria dois verbos. Eu teria o verbo viajaram e teria o verbo estavam. Nesse caso, seria um predicado verbal e um nominal. Já o caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu tenho tanto o viajaram como o empolgados em um predicado só, porque como é que eu defino que essas palavras aqui são um predicado só? Porque só tem um verbo, tá? Então, só tem aqui uma ação verbal. Então, nesse caso, o predicado verbo nominal é aquele que tem o verbo, a ação e a característica no mesmo predicado, ok? Vamos olhar agora um pouquinho sobre cada um separadamente. Predicado nominal, olha só, é aquele que fala da caracterização. Eu tenho aqui 4 exemplos para que possamos analisar, tá bom? Olha o primeiro exemplo. Aquelas esculturas eram valiosas. Temos aqui como predicado, né? Eram valiosas. O sujeito aqui é aquelas esculturas e eram valiosas é o predicado, certo? Nesse predicado aqui, eu tenho alguma ação? Não, mas eu tenho uma característica, né? Ó, valiosas. Portanto, esse predicado é apenas nominal, não é verbal e também não é verbo nominal, é apenas nominal, certo? Então, essa caracterização, da qual eu chamo de predicativo do sujeito, está aqui caracterizada pela palavra valiosas, correto? Vamos para a próxima frase. A população permanecia apreensiva. Qual que é o predicado? O que é que eu estou falando a respeito da população? Permanecia apreensiva, né? E nesse permanecer apreensiva, essa informação que eu estou dando a respeito da população é uma ação que aconteceu com a população ou uma característica de como eles estavam, como essa população estava, né? Tem, na verdade, uma característica que é apreensiva, certo? Então, mais um caso de predicado unicamente nominal, tá? E apreensiva aqui será chamado de predicativo do sujeito. Próxima frase, as crianças continuam felizes. O que eu estou falando a respeito das crianças aqui? Continuam felizes. Este é o predicado. Porém, esse predicado, novamente, fala de uma ação ou de uma característica? Uma característica que, no caso, é felizes, tá? Próxima frase, as atitudes de alguns homens são imperdoáveis. Pergunto a vocês qual que é o predicado aqui. São imperdoáveis, tá? As atitudes de alguns homens, tudo isso aqui é o sujeito. O predicado é são imperdoáveis, né? Novamente, aqui eu não tenho uma ação, mas uma característica. O predicado nominal, gente, a característica no caso aqui é imperdoáveis, né? Então, o predicado nominal, ele responde a seguinte pergunta, né? Como estavam? Como o sujeito era? Como o sujeito está? Como ele é? Ele é como que respondendo a pergunta de uma característica, tá? Já o predicado verbal é como se eu estivesse respondendo uma pergunta sobre o que aconteceu, tá? Então, vamos agora para o predicado verbal. Tá aí, ó. O predicado verbal fala sobre um acontecimento e ele vai apresentar uma resposta para perguntas do tipo: o que aconteceu? Olha a primeira frase aí. As árvores florescem na primavera, né? Então, o que aconteceu? Ou o que acontece? Elas florescem na primavera.
ok? Então, as árvores é o sujeito e florescem na primavera é o predicado. Esse VI aí do lado é o verbo intransitivo, tá? É aquele verbo que não precisa de complemento. Você vê que o predicado verbal ele pode ser utilizado com verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e também verbo transitivo direto e indireto, tá? Eu apenas coloquei aqui apenas as letras aqui abreviado, porque no nosso intuito hoje não é falar, se aprofundar nessa questão de transitividade verbal, mas tão somente falar sobre os predicados, certo? Então vamos lá, qual é o núcleo desse predicado aí? Ó? É o próprio verbo, tá? Então, no predicado nominal, lá no predicado nominal, o mais importante é a característica, portanto, é aquele vermelhinho lá que eu coloquei, né, que é o predicativo sujeito. Já no predicado verbal, o mais importante, ou seja, o núcleo, é o próprio verbo. Ora, se o nome do predicado é verbal, claro que o verbo ele é o mais importante, né? Então, tenho aqui florescem como núcleo do predicado. Atente para toda essa área aqui, ó, grifada, florescem na primavera, é predicado. Porém, o núcleo dele é apenas florescem, né? E aqui temos o predicado verbal, porque fala sobre o que aconteceu e não sobre como é, tá? Próxima frase, os pássaros fazem seus ninhos. O que é que acontece aqui? Eles fazem seus ninhos. E o núcleo é o quê? É o verbo fazem, tá? Que é um verbo transitivo direto, certo? Temos aqui também, nós concordamos com você. Nós fazemos o quê? Concordamos com você, tá? Então, novamente, eu tenho mais um predicado aqui. E esse predicado, ele fala de uma coisa que acontece, de algo que é feito, de algo que é praticado e não de uma característica, certo? E aí, no caso, nós temos o verbo aqui, concordamos, que é o verbo transitivo indireto, certo? Vamos para a última frase. Os alunos prestaram uma homenagem ao professor. Os alunos fizeram o quê? Prestaram uma homenagem ao professor, né? Então, novamente aqui, mais uma frase onde o predicado é verbal, porque fala de ação e não de característica, tá? Nesse caso aqui, nós temos o verbo prestaram, que é um verbo transitivo, direto e indireto, sabe? Nesse caso aqui, por que ele é transitivo direto e indireto? Porque ele tem um complemento que é sem preposição, portanto, direto, e tem um complemento, no caso aqui, o sem preposição é uma homenagem. Prestaram o quê? Uma homenagem, né? E o indireto é aquele que tem a preposição ali, ó. A quem que eles prestaram homenagem? Ao professor. Certo? Beleza, tranquilidade. Vamos agora para o predicado verbo nominal. É aquele que tem a caracterização e a ação ao mesmo tempo. Preste atenção que não são duas frases, uma com caracterização e outra com ação. Não é isso, não se trata disso. Trata-se de um único predicado que dentro dele já tem tanto a ação quanto a caracterização, certo? Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Os gatos olhavam aflitos. Tenho aqui, ó, o predicado como olhavam aflitos, certo? Tenho aqui uma ação. Você vê que eu coloquei ali em cima, ó, ali em cima está a ação azul. Eu vou colocar azul aqui também, certo? Então, nas frases também. Então, ó, a ação aí olhavam e a caracterização, né, de vermelhinho é aflitos. Eles olhavam aflitos, tá? Então, esse olhavam aí, aqui do lado tem VI, porque é verbo intransitivo, né? E tenho aqui o aflitos como predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? A caracterização que eu dei a respeito do sujeito. Beleza? Olha a próxima frase aqui. O dentista voltou sério. O que é que eu falo sobre o dentista? Que ele voltou sério. Não é isso? Ó? Esse é o predicado. No entanto, eu tenho duas informações aqui. Uma informação de ação e uma de caracterização. A ação é que ele voltou, ele praticou o ato de voltar, né? E a caracterização é que ele estava sério no momento em que ele estava voltando, certo? Então temos aqui o verbo intransitivo voltou e temos aqui o predicativo do sujeito sério, ok? A caracterização e a ação, ok? Vamos para a próxima frase. Os alunos fizeram a prova tranquilos, né? Então, tenho aqui como predicado, fizeram a prova tranquilos, que foi o que aconteceu com os alunos. Observe que eu tenho uma ação,
fizeram. E uma caracterização, tranquilos, né? Esse de azul mostra o que o que aconteceu, que eles fizeram, e o de vermelho mostra como eles estavam, tranquilos, ok? Aí eu tenho aqui um verbo transitivo direto, fizeram. Tenho esse pretinho no meio aí, que é o objeto direto que complementa esse verbo, certo? E tenho aqui tranquilos, que é o predicativo do sujeito, a caracterização que é dada ao sujeito. Beleza? Próxima frase. Os alunos voltaram da excursão felizes, né? Então, tenho aí como predicado, voltaram da excursão felizes. Tenho aqui uma ação, voltaram. E tenho uma caracterização, felizes, ok? Então, é isso que vai acontecer com o predicado verbonominal. Num mesmo predicado, ele vai ter a ação e a característica ao mesmo tempo, ok? Agora, prestem atenção aqui para não se confundirem com o que eu falei agora anteriormente, a respeito de virem dois predicados, um sendo apenas nominal e outro sendo apenas verbal. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um predicado nominal, os gatos olhavam aflitos, olhavam a ação, aflitos é a caracterização. Agora, observe se eu escrevesse a frase assim. Os gatos olhavam, eles permaneciam aflitos. Olha o que acontece aqui. Eu tenho, na verdade, dois sujeitos e dois predicados, né? Ó. Aqui, ó. Os gatos é o sujeito da primeira frase e eles é o sujeito da segunda frase. E eu tenho dois predicados. O primeiro predicado aqui, olhavam, e o segundo, permaneciam, né? Tenho duas orações aqui, dois predicados. Mas, professor, eu não poderia, por exemplo, considerar logo tudo predicado ali a partir de olhavam até aflitos? Não, pelo seguinte, porque cada predicado vai ter apenas uma ação verbal ou apenas uma incidência de verbo. Como eu tenho aqui dois verbos, né? Eu tenho o verbo olhavam e tenho o verbo permaneciam, então não posso dizer que esses dois aqui estão num mesmo predicado. São dois predicados diferentes, tá? O único momento onde eu terei em um predicado dois verbos é quando acontecer uma locução verbal, que é onde eu tenho dois verbos, mas que tem apenas uma intenção, apenas um verbo principal e um auxiliar. Não é o que acontece aqui. Olhavam é uma ação e permaneciam é outra coisa, tá? Então, nesse caso, eu tenho dois predicados. O primeiro predicado da primeira oração aqui, os gatos olhavam, é um predicado verbal, apenas verbal, não é verbo nominal. E na segunda oração, eles permaneciam aflitos. Eu tenho um predicado, permaneciam aflitos. Permaneciam aflitos é um predicado, um predicado nominal, apenas nominal, ok? Então, no exemplo em cima, eu tenho apenas um predicado, que é verbo nominal, e embaixo eu tenho dois predicados, um sendo apenas verbal e o outro sendo apenas nominal. Não é fácil, gente? Muito fácil. Tranquilidade, né? Então, olha aqui, ó. Eu até coloquei aqui mais embaixo. O verbo que aparece na primeira oração, aqui, os gatos olhavam, é um verbo chamado de verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Um verbo que estará no predicado apenas verbal, ok? E o próximo verbo aqui, ó, permaneciam, que está verdinho aqui, ó, é chamado de verbo de ligação, que é o verbo que está no predicado que é tão somente nominal, ok? Beleza? Então vamos lá. Eu quero deixar para vocês aqui uma pequena atividade muito fácil, tá? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o seu gabarito da sua resposta, tá? O que você acha que ele é. E eu tenho aqui, ó, por exemplo, primeira questão. Em qual alternativa temos um predicado nominal? Você vai analisar cada frase e vai ver qual que é, tá? Segunda, em qual alternativa temos um predicado verbal, certo? Observe aí, apenas uma é verbal, apenas uma fala de ação, de acontecimento, sabe? Terceira, em qual alternativa não temos um predicado verbo nominal? Isso significa que a maioria aí é verbo nominal, mas apenas uma não é. Então, quero que você me mostre aí qual que não é verbo nominal. Beleza, gente? Muito fácil esse assunto, né? Tranquilidade. Qualquer dúvida, gente, coloque nos comentários aí, mas eu gostaria de ver a resposta de vocês para essa pequena atividade. Muito fácil, apenas para a gente fazer rapidinho você faz ela aí, então apenas para você fazer aí um exercício a respeito do que a gente abordou agora. Beleza? Gente, agradeço a participação de vocês, agradeço a atenção, compartilhem esse vídeo, comentem e
Te vejo no próximo vídeo.